Muito bom dia, meus amigos. Saudações a todos. Desejo, como sempre, a todos vocês muita saúde e muita paz. Vamos então, com a graça e a permissão de Deus, dar continuidade a esses estudos da nossa obra Caminho, Verdade e Vida, embasado sempre nos ensinamentos do Cristo, fazendo uma releitura com toda a humildade, das interpretações minuciosas e criteriosas e muito lúcidas que Emmanuel faz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A gente vai tentando aprender juntos, ter um entendimento melhor da análise dessas passagens e transpor, para a nossa época, para o momento que nós vivemos, tentar ter uma compreensão melhor de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E isso tudo está condicionado a ações nossas, ações diretas, de conduta e da maneira como nós devemos relacionar uns com os outros, não é? Porque não temos como ficar fora desse contexto de relação. Então hoje, o capítulo 59, Emmanuel vai comentar a passagem na Carta aos Hebreus de Paulo, capítulo 6, versículo 9. Emmanuel vai dar o título de os amados. E o contexto, dessa passagem, no final do capítulo 5, Paulo vai falar da perseverança para alcançar a promessa. Promessa, então, pressupõe algo futuro, que vai estar condicionado às nossas ações, não é? E Paulo faz lá um comentário que aquela comunidade, aqueles que nós temos duas questões da questão daqueles dos convertidos, os primeiros convertidos ao cristianismo, ao pensamento do Cristo, não o cristianismo institucional. E Paulo vai deixar a ele comentar que eles se tornaram preguiçosos em escutar, mas não é meramente pelo ouvido, pelo sentido da audição. Escutar é trazer para dentro e fazer aquela interpretação correta que muitos já haviam entendido, tinham esse entendimento. Então, Paulo vai dizer que no versículo 14 do capítulo 5, que eles ainda não tinham uma característica plena ainda de retidão desse pensamento, dessas ações, E Paulo deixa claro que eles precisam mais de um alimento mais sólido, algo substancial. É isso que é trazer para dentro de si, Então ele vai dizer que o alimento sólido, é para os maduros, que com a prática, e o treinamento dos sentidos sabe distinguir o bem do mal. Então, é dosar isso nesse mundo de contradição que nós vivemos, Eles já tinham elementos substanciais para fazer essa avaliação, mas precisava praticar em ações também, ações que correspondessem, a esse treinamento dos sentidos, dos nossos desejos, das nossas paixões humanas, o que os nossos sentidos, ao trazermos essas questões para nós e analisarmos, então nós sabermos distinguir uma direção correta. Não é nada exagerado, mas era preocupante. Então ele fala que por essas questões, a questão quando ele fala tornar-se preguiçoso para escutar, aí ele vai abordar algumas questões dizendo, aí no capítulo 6, no versículo 1, por isso deixaremos o elementar da doutrina cristã e nos ocuparemos do que é maduro. Olha as afirmações. Não vamos outra vez lançar os alicerces, isto é, o arrependimento das obras mortas. Ou seja, lançar os mesmos alicerces velhos que já passaram, das obras mortas. Foi lançado um novo alicerce. E esse novo alicerce é o Cristo. É a sua pedagogia, é o seu ensino, é o seu projeto de reeducação da humanidade
para saber domar os sentidos e distinguir o que é o bem e o mal. Então essa indolência, essa preguiça, não é, de seguir nesse caminho que para a promessa é um caminho árduo, exige, né, disposição, exige ações que correspondam a isso, não é? Pois ele fala, pois os que foram uma vez iluminados saborearam o dom celeste. Houve muitos que teve e participaram do Espírito Santo, não é? O versículo 5, eu vou deixar ele lá para a nossa conclusão, que aí os amigos que estiverem compenetrados aqui no que a gente está falando vão entender muito bem, não é? Então, Paulo, ele diz, se depois renegam a fé, já não podem contar com outra renovação, porque é uma forma de crucificarmos novamente o Cristo, é a rejeição. Então, vamos lá para o versículo 9. Então, Paulo, diante desse quadro, o que ele está falando? Embora vos falemos assim, queridos, aí a tradução aqui minha, que eu já falei da Bíblia do Peregrino, é diferente, mas tem o mesmo sentido, não é? Cremos de vós, não é, ó amados, né? Ou esperamos de vós, como aqui é a tradução que está aqui, não é? De vós, ou melhor, é óbvio, esse novo alicerce, essa nova estrutura, há que se esperar e tem que se esperar, né, coisas melhores, porque esse novo modo de entendimento tem que trazer algo melhor do que o pretérito, porque aquilo lá saturou-se, passou, não é? Agora é o vinho novo, não é? É o odre novo, não é? É o pano novo, é o Cristo com seus ensinamentos, não é? O melhor, o que conduz à salvação. Então, já que Deus não é injusto e não esquece vossas obras, ou seja, as nossas ações, nem o amor, né, nem o amor que mostrastes em seu nome, servindo antes agora aos consagrados. Então, toda aquela comunidade, aquele desejo que o Paulo tinha na carta aos Hebreus, porque ele falava aos seus, porque Paulo queria que eles tivessem o entendimento que ele teve, tamanha compreensão que ele teve da leitura do Cristo. Então, o que isso aí poderia gerar na comunidade? Não é? O perigo da apostasia, ou seja, é o voltar atrás. Deixaram o velho para trás, as obras mortas para trás, se revivificaram espiritualmente no ensino do Cristo, mas ante as dificuldades, ante as transformações, como ele diz lá, não é? A preguiça, a má vontade, a indolência, a falta de disposição interna para dar uma sustentação nessa mudança para atingir a promessa, que é a futura, não é? Voltam atrás, não é? Então, quando ele fala dessas obras ímpias, que são contrárias aos ensinos do Cristo, né? São elas que causam a morte. Mas é a morte da estagnação do espírito, não é a do corpo. É um espírito que ressurgiu, não é? Renovou-se com o ensino do Cristo, começa a caminhar e aí volta ao ponto anterior, aonde nunca deveria ter voltado. É voltar a si mesmo, é morrer em si mesmo. Aquilo que a proposta de renovação entrou e saiu. Provoca a morte do espírito, não a do corpo. O espírito que está num processo de evolução contínua, não é? Ou seja, elas geram incredulidade. Começa nas individualidades, depois vai formando aquela característica coletiva. Então traz um retrocesso enorme por algo que já estava começando a ser consolidado, não é? O alimento sólido são os nutrientes do Cristo que nos darão a estrutura, a nossa rocha interna para fazer essa transformação, não é? Então foi se construindo valores para estruturar ali aquele senso comum, aquela circunstância daquela nova comunidade. Então, porque o incrédulo é aquele que descrê, ele não acredita em nada. Ele não é o cético é uma pessoa séria, a maioria dos céticos são pessoas sérias. Eles querem argumentos plausíveis para provar que eles devem seguir uma determinada crença. Agora, o incrédulo, ele nem sabe por que não acredita. Ele segue o impulso dos ventos, não é? São folhas ao vento, perdidas,
como muitos de nós ainda estamos perdidos aqui. Então agora vamos à leitura que Emmanuel faz, para nós termos esse entendimento, não é? Então a analogia que Emmanuel faz é bem sucinta, traz, num sentido geral dessa abordagem, não é? Uma compreensão bem atual, não é? E o livro é lá de 1944. Não é? Comenta-se com amargura o progresso aparente, olha, dos ímpios, não é? Então, todos nós, ou todos aqueles que têm, né, o olhar apenas no prisma material. Se nós olharmos isso, nós vamos ficar revoltados, vamos achar que Deus está sendo injusto conosco. Mas aí tem duas questões. Será que nós estamos revoltados porque aquelas pessoas, os ímpios, né, são aqueles que têm ações contrárias, totalmente diferentes a qualquer princípio de natureza, de caráter, de idoneidade, são indiferentes ao meio que vivem, eles traçam um modo de comportamental e segue aquele caminho independente, ele tem total insensibilidade ao meio que ele vive. O importante é adquirir, é abarcar para si todos os meios que podem levar ele a ter um pseudo-sucesso. Agora, quando nós olhamos apenas para o prisma material, e então nós nos sentimos, né, temos essa amargura de ver aquele que nós julgamos ímpio, né, contrário aos princípios morais, está evoluindo em todos os sentidos, aí é uma coisa. Nós temos realmente esse sentimento de ver como aquele indivíduo caminha e está assim aurindo condições econômicas, sociais, intelectuais, no meio social e etc., ele está tendo sucesso, e principalmente a nível financeiro, nós estamos seriamente vendo isso e tentando, dentro de nós, não ter esse sentimento, né, e orar e de alguma forma vibrar positivamente para que esse indivíduo mude, ou nós estamos revoltados porque nós queremos o que ele tem, porque nós achamos que somos perfeitos, porque nos convertemos ao cristianismo ou a qualquer outro tipo de confissão religiosa. Então, se eu sou cristão, por que eu não tenho as mesmas riquezas que outro tem, a mesma posição social, política, econômica, etc, etc. Então, essa é a questão. Porque se estivermos assim nesse segundo ponto, somos a mesma coisa. As nossas ações também é ímpia. Porque aquele que está dentro dos preceitos que o Cristo vem ensinar, que nos desconecta do orgulho, do egoísmo e do orgulho, ele não pode ter esses sentimentos. Porque então ele tornou-se cristão para obter os mesmos privilégios. E ele não vai importar se a aquisição disso é de forma escusa. Porque ser cristão, você não pode ser insensível e indiferente às necessidades do outro, sejam elas quais forem, não é? Então, prossegue Emmanuel, admira-se o crente, né, aquele que crê, todo aquele que crê é um crente, não é? Da boa posição, admira-se o crente da boa posição dos homens. Ó, a boa posição dos homens, não está falando aqui especificamente de crença religiosa. Aqueles que creem, né? Da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muitas vezes altamente colocados na esfera financeira. Fica limitado aqui, a esses meios, não transcende, não transpõe. Mas qual é a questão aqui? A boa posição, né? Como nós falamos, intelectual, social, econômica, etc, 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 né? Ou seja, como a palavra ímpio, né? Quando nós falamos e nós abordamos, são aqueles que desconhecem esses valores possuindo essas condições, não é? Então, eles na realidade, eles desconhecem isso em si mesmo. Porque tamanha é a indiferença e a insensibilidade deles, que eles não percebem que estão agindo assim, já estão condicionados pelo meio, pela materialidade, né? São os que agem sem nenhum critério. Ele não se preocupa em agir com critérios, né, de forma criteriosa nas suas relações humanas, não é? Ele não tem absolutamente nenhuma consideração, não é? Ou seja, ele não percebe, é a própria consciência, o superego cobrando dele
alertando dessas suas ações contrárias, não é? Então, ele não hesita em nenhum momento. Aqueles irmãos que infelizmente estão nessa condição, aprisionados, alienados e condicionados por essas ações escusas, né? Então ele não hesita de forma alguma em usar esses meios incorretos, escusos, não é, como nós falamos, para atingir os seus fins. Vale tudo. Então será que nós temos que não proceder dessa forma? Ou nós estamos, como Emmanuel fala, né, com essa amargura, porque nós não atingimos também as mesmas condições materiais, não é, que ele. Então, aí nós temos que voltar atrás, porque converter-se ao Cristo é mudar, é transformar. Então, eu vou voltar atrás, vou agir como ele para adquirir aquilo que eu quero. Porque eu mudei e a minha vida continua a mesma a nível econômico e social. Ah, não, assim eu não quero. Eu vou voltar e vou usar dos mesmos meios desonestos, escusos, para obter. Não é? Então, e às vezes nós fazemos isso e escondemos atrás do crachá da confissão religiosa que nós seguimos, por acharmos então que a partir daí vamos ser privilegiados, independente das nossas ações. Segue Emmanuel. Muitos perguntam, onde está o Senhor que eles não viu os processos escusos, suas ações errôneas? Está em nós que estamos vendo e está neles que estão fazendo. Mas Deus, o Cristo e a espiritualidade, de forma alguma vai cercear o nosso direito de escolha. O direito daquele que escolheu agir dessa forma escusa e o direito daqueles que avaliam isso e apesar disso mudam ou apesar disso voltam atrás. Cometem então a apostasia. Retornam ao ponto de partida, ao seu modo de agir e se comportar antigo. É um direito. Somos nós que temos que fazer as escolhas certas, né? Porque quando nós fazemos isso, na realidade, na nossa consciência, nós só podemos ocultar essas ações de nós mesmos. Mas do outro, de Deus, do Cristo, em forma alguma. Porque está escrito, as nossas ações estão na nossa consciência. Não tem como, não é? Ou seja, em tudo, em todas as nossas ações, quando nós agimos assim, inclusive aqueles que veem e principalmente os que julgam, não é? Em tudo que nós fazemos, gera suspeita, suspeição das pessoas, porque nós não temos credibilidade para afirmar aquilo que somos. Nas duas situações, não é? Nem com o outro, a sociedade como um todo, e principalmente com os nossos pares, aqueles que agem da mesma forma que nós, de uma maneira insensível, indiferente para o sentimento alheio. Então nós nunca vamos ter correspondência, nunca vamos ser autênticos, sinceros, enganamos a nós mesmos. Enganar ao outro é enganar a si mesmo, está perdendo seu tempo. Isso é a ilusão, não é? É fugir da realidade. Então segue Emmanuel. A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? É uma pergunta. Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde, de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. Excepcional essa colocação, não é? Que Emmanuel faz. Por que ignorância, né? Porque ele crê, ignorância no sentido de desconhecer. Desconhecer, porque aquela transformação que o Cristo traz, nós estamos ainda procurando entender. Por isso que nem sempre há dolo naquilo que as pessoas fazem, mas já há uma consciência de não dever fazer. Que para seguir esse caminho novo deve ser feito de forma diferente. Então ele crê, ele continua acreditando conforme os preceitos antigos, o odre velho, o pano velho, que ele pode fazer tudo que ele quiser e que não vai trazer consequências. Pode não trazer
nessa vida, ele atingir 100 anos com muita saúde, fazer tudo isso achando que vai ter que não vai ter, mas vai. Quando partirmos, vamos dar de cara com essas consequências. Vamos dar de cara conosco mesmo, com as nossas ações, com aquilo que nós fizemos, não é? Ou seja, ignorância do que sensatez, ou seja, a prudência, agir de forma criteriosa, né? Então, quando Emmanuel nos diz essa questão, onde a finalidade do tesouro, né? Em si mesmo. Esse patrimônio que ele está adquirindo, né? Está operando, está causando esses danos internos, que não são perceptíveis no momento, é pela própria insensibilidade e indiferença que ele tem em relação ao outro e ao meio que ele vive. E isso vai condicionando. Agora, aquele que se amargura pelas vitórias, pelas pseudo-vitórias dele, aí que entra aquela pergunta. É porque fica indignado com suas ações ou porque fica indignado de não ter aquilo que o ímpio tem? Então são questionamentos que nós temos que fazer, ou termos coragem de olhar para nós mesmos. Quer dizer que por estar falando aqui eu já faço isso? Não, isso é uma luta contínua, diuturna. Temos que tentar fazer isso a todo momento, senão não vamos mudar. Não vamos seguir com o preceito do odre novo, do vinho novo, do pano novo. Vamos tentar fazer remendas. E é isso que Paulo está falando. Isso vai fazer voltar de novo, retroceder, voltar às obras mortas, não é? Então, segue Emmanuel. Quando a gente vai entender e quando a gente compreende, quando a gente tem a certeza, né? Quando Emmanuel vai falar que é uma experimentação que nós estamos fazendo aqui, né? Porque nós estamos apenas nessa característica de estarmos experimentando uma nova encarnação, um novo modo de vida, um novo projeto, não é? É inevitável. Não tem como. Nós vamos não só retornar à pátria espiritual, como vamos também reencarnar, para sermos testados novamente e colocar esse aprendizado em prática, e aí depende de nossas ações evoluirmos, seguirmos, não é? Então, essas experiências, quando ele tem essa percepção, ele tem a certeza que ela é transitória, que ela não é perene. Estamos sujeitos a esses condicionamentos aqui, não é? Então, e nela, é nessa experiência, naquela que eu estou fazendo hoje, nesse corpo que é transitório, é que eu posso perder todo esse patrimônio. O patrimônio material vai ficar aqui, esse é inevitável, todos vão perder, entenderam como é ilusória essa questão? Agora o problema é eu não dilapidar o patrimônio do espírito, porque esse segue, esse será perene, inalterável, inextinguível. Ele nos seguirá o nosso histórico evolutivo para sempre, até atingirmos a condição de espírito puro. Eternamente esses valores estarão no nosso arquivo mental. Então é esse patrimônio que eu não posso perder. Agora, se eu tiver alienado, fatalmente eu vou perder esse patrimônio, não é? Eu vou dilapidá-lo. Aonde? Como eu faço isso? Não é? Perder esse patrimônio, eu perco do corpo e perco do espírito. Aonde? Nas minhas ações, na minha conduta. Por isso, se eu não tiver um olhar para entender que as formas e os meios que eu me relaciono com o próximo, em tudo que é aquilo que envolve a vida e nos patrimônios que eu devo adquirir, eu tenho que ser criterioso, eu tenho que ser sensato, prudente, me adequar às orientações que o Cristo está nos dando. Amar uns aos outros e a nós mesmos. Porque quem faz isso não está amando a si mesmo, porque está dilapidando o seu patrimônio espiritual. Nós não estamos fazendo ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós mesmos, não é? Como diz Emmanuel, isso, como diz lá no 7,12 Mateus, isso encerra a lei e os profetas. E Emmanuel diz que isso é a síntese das relações humanas. Então, exige uma interiorização, um pensamento, não é? Então, olha, a eternidade. Olha como é magnífica o que Emmanuel coloca aqui. Confere, olha, a reduzida importância. Não dá a mínima para isso. Não é?
tudo isso está atrelado a nós, ao Espírito. Esse sim é eterno, não é? Então, a transitoriedade, os valores da matéria, não estão inseridos no processo da evolução da eternidade, não é? Está sim as nossas ações. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores, não é? Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias. Então, vejam bem, porque não há vínculos. Porque esses bens exteriores, a eternidade não tem vínculo com a mutabilidade. Ok? Não há vínculo. Quando atingirmos, pelo nosso ser evolutivo, como diz o Paulo, devemos nos assemelhar à condição moral do Cristo. Quando atingirmos isso, todos esses valores que são as virtudes, que são os patrimônio real do Espírito, aí sim eles são imutáveis. Por isso que a mutabilidade não tem vínculo com a eternidade. Ou seja, a volubilidade humana, essa mudança constante que nós agimos, né, dessa maneira. E qual a característica mais marcante disso? As nossas futilidades. A nossa inconstância naquilo que desejamos, naquilo que queremos e da forma que nós agimos diante disso, né? Porque são valores imanentes, permanecem somente aqui, não transcendem conosco, né? São condicionantes, que nos alienam também de forma temporária. Aqui, renovamos e nos aprimoramos no mundo espiritual para voltar à carne novamente. E se permanecermos do mesmo modo, continuaremos com o odre velho, com as obras mortas. Então, quando Emmanuel fala, acumulam vantagens transitórias, então ele diz, fora de sua alma. Porque não está na alma, aquilo que vai transcender. Esses vínculos, não é, materiais, vai comigo sim, as minhas ações, as minhas paixões, aquilo que eu me algemei. Somos nós que fazemos isso. Né? Aquilo que foi referendado pelas nossas ações. Fora da alma, olha, plenamente esquecidos da sua esfera interior. São dignos de piedade. Somos mesmo. Porque interiormente nós não acumulamos nenhum valor. Porque nós vamos entender logo na frente aqui essa questão. Porque esses valores são adquiridos por nossas ações em quaisquer condições que estejamos aqui. Não é? Então, esse fora que o Emmanuel fala é a nossa ainda, é muito característico isso de nós seres humanos, é a nossa, né, incapacidade ainda de interiorização, de termos coragem, né, de olhar para nós mesmos e termos o olhar generoso que o Cristo fala. Se nós tivéssemos esse olhar, o retorno não vai ser o olhar tenebroso, quando fala que se nós tivermos o olhar mesquinho para a forma que nós agimos. Isso é a insensibilidade. Quando não olhamos por nós mesmos, nós vamos ficar sempre vinculados ao indiferente, porque o mundo material é indiferente. Quem dita as nossas ações somos nós, quando escolhemos, como Paulo falou, não sabemos distinguir o bem do mal, não é? Ou seja, né, essa insensibilidade passa a ser, e vai cada vez mais se confirmando, que é a insensibilidade espiritual de nós mesmos, né, ao verdadeiro patrimônio. Porque ele é velado como? Eu dou continuidade sempre a essas ações. Então, quem está velando, obscurecendo isso, sou eu mesmo. Somos nós mesmos, não é? Prossegue, Emmanuel. Deixarão tudo, não é? Sempre ao sabor da irresponsabilidade, não é? Porque intimamente eu continuo, não é? E prossigo no meu caminho, sendo indiferente totalmente ao meio e às circunstâncias que eu estou inserido, não é? E dos padrões de convivência. Então, eu vou estar sempre destituído. O que é ações criteriosas? É o ser que avalia de forma sensata, prudente, coerente, correspondente aos ensinos superiores, não é? Aos ensinos que nos traz uma sustentação racional, pelo menos,
não é? Aliada aos sentimentos, não é? Então nós vamos ver que no meio somos nós que não estamos agindo de forma correta, não é? Então nós vamos deixar, olha, tudo ao sabor da irresponsabilidade, não é? Ações escusas, não é? Então prossegue Emmanuel. Isso não acontece, porém, agora muda o contexto, com os donos da riqueza espiritual. Olha só, constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte, olha, circunstancial, né, que sejam conduzidos. Olha, mudou. Agora é para nós avaliarmos o aspecto positivo, né? Porque a riqueza espiritual, ela é imperecível. A traça e a ferrugem não a corrói, não é? Não é isso que nós... Então, e aí, porque a questão não é a riqueza material. Agora, essa riqueza espiritual, ela exige perseverança. Não podemos ser preguiçosos, indolentes, como fala Paulo no capítulo 5, para alcançar isso. Exige um movimento, existe uma força, uma disposição, uma vontade para atingir esses preceitos e para agir em conformidade, não é, com esses preceitos. Mas isso, nós já falamos, a questão não é a riqueza. Então nós não podemos também colocar a riqueza material ou os patrimônios material como a riqueza material como vilã de nossas ações, não. Porque lembra os capítulos que nós estudamos anteriormente, eles são neutros em si. Quem dá vida interior dentro desses elementos somos nós. Não é a matéria, não é a riqueza em si, ou os bens ou as condições sociais e hierárquicas que nós atingimos. Não, são condições que nós atingimos e nós podemos, nessas condições, agir de forma criteriosa, dentro de princípios morais e éticos, não é? Então, ela não é vilã. A causa das nossas derrotas morais somos nós mesmos. É assim que nós dilapidamos a riqueza espiritual. Quantos de nós já encarnamos, tivemos X encarnações cada um de nós, e continuamos dilapidando o patrimônio espiritual. E quando retornamos à pátria espiritual, queremos e pensamos que vamos ter um capital espiritual maior do que nós pensamos ter. E não vai ter. Porque você não aplicou. E aplicar é no próximo, é no semelhante. São em ações de amor, de entendimento, de misericórdia, de compaixão, de compreensão. Começando pela compreensão, as coisas já tendem a caminhar por um caminho satisfatório, né? Então, é usar e não abusar. Porque é o abusar que vai nos levar a perder a condição de discernir as relações positivas e as negativas. Não é? Não é nada mais do que isso. Não é? Então, na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina, que lhes entesoura o coração. Então, porque vai ficar em nós. Vamos deixar as riquezas materiais na terra, mas vamos levar um patrimônio, tendo riquezas na terra ou não. Se não tivermos, o que vai dilapidar o nosso capital espiritual se não tivermos as riquezas da terra? A revolta, o ódio, a inveja. Aí dilapida também daquele que não tem, não é? Então, nesse sentido, essas dificuldades, por isso que o Paulo fala da perseverança, a necessidade da perseverança, a disciplina. É aquela fé, a fides, né? Que é no sentido de confiar, como diz o próprio Paulo, fiar com Deus. Deus imaterial, lá com uma agulha e nós com a outra, tecendo a nossa trilha evolutiva. Não é? Fiar com Deus, ou seja, é a perseverança que Abraão teve. Pela fé. Ele acreditou, a lei não tinha sido escrita ainda, os princípios não tinham sido escritos ainda. Mas ele já tinha na sua consciência, que lá já fala disso, não é? E a lei de Deus não está na nossa consciência, não é? Ela foi despertada em si mesmo. E ele acreditou, ele confiou em um projeto maior, que
que a humanidade iria atingir e que o seu povo iria atingir para alcançar uma promessa, não é? Que ela depende literalmente das nossas ações, não é? Não é uma mera gratuidade, nós temos que agir no bem para alcançarmos uma promessa que referente essas ações no bem, não é? Ou seja, vamos prosseguir. Agora, o que Emmanuel vê? Do ímpio, né? Aquele que age dessa forma inadequada, inescrupulosa, né? Do ímpio é razoável esperarmos a indiferença. Ele não vai ter, nós se agirmos assim, nós não vamos ter aquele olhar, não é, para o outro. É razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente, não é? Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de todos vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Porque a indiferença, a falta de critério, não é? É a lógica dos seus valores, é a lógica dos valores do ímpio, porque são os apegos que lhe impedem de fazer essa análise criteriosa de suas ações, esses apegos, né? Porque os desejos nesse aspecto da materialidade, eles são ilimitados, condicionados, sempre, como Kardec diz, à insaciabilidade humana. Por se prender aqui e não se preocupar em adquirir patrimônios que transcendem. Ou seja, vai ser sempre aquele que acumula tudo em si mesmo. Esse perde o olhar para o outro, para a humanidade como um todo. Ele jamais vai ter os critérios da fraternidade, entender que somos irmãos, né? É a indiferença, né? E essa insegurança, quando fala dos tormentos, não é? Mas essa instabilidade, quando fala dos tormentos, tormento é o quê? Instabilidade mental, insegurança. O tempo todo nós vivemos preocupados em ganhar mais, em adquirir mais, em ser mais, e a preocupação maior de não perder. Né? E essa insensibilidade é entender que o outro é meu adversário para isso, e não é. É nele que nós vamos construir um patrimônio espiritual, né? Então, essa constatação ele tem em si mesmo. E isso vai gerar uma insegurança até nós partirmos daqui. Intranquilidade, não é? Desequilíbrio, não é? Porque aqueles que sabem, que têm consciência que isso vai passar, as nossas dificuldades ou as nossas alegrias, vai passar. Mas tudo está condicionado sobre a forma que nós agimos e como devemos agir, não é? Então, se nós tivermos essa consciência, as nossas ações serão mais criteriosas, não é? Então, entretanto, o apóstolo da gentilidade, aquele que foi levar a palavra ao quem? Aqueles que rejeitaram. Primeiro foi com os filhos, como diz o Cristo. Eles rejeitaram, então foram para aqueles que estavam fora, né? E uma grande parte aceitou e prosseguiu e perseverou nesse caminho, né? Ele exclama com razão, né? Mas ai de vós, repetindo, ó amados, esperamos coisa melhor. É óbvio, toda pessoa que é criteriosa, que examina, que reflete, pensa, faz uma arguição das suas ações, das suas atividades, ele vai agir com maior critério, ele vai agir com sensatez, com prudência, não é? Então, agora vejam bem, coisas melhores, vê que Paulo não falou de perfeição. Nessa mudança da transição do leite que nós recebíamos, aquela bebida leve, no começo da transformação que agora é sólida, é a transição para a gente caminhar para os critérios da perfeição, ter um entendimento dele. Então ele não poderia falar esperar coisas perfeitas, ele disse espera as coisas melhores. Aí o aspecto quantitativo disso não importa. É a forma que nós vamos dando sequência nisso, de forma qualitativa e perseverante. Aí o quantitativo vai aumentando no aspecto positivo, no aspecto onde nós vamos adquirir o patrimônio espiritual. Isso fica bem claro, porque ainda nós estamos passando, fica bem claro, né?
por um processo de transição, de transformação. Então não podemos também exigir demais, mas temos que tomar esse caminho. E esse caminho já está aí há 2024 anos. E nós estamos nos prendendo somente a templos, a confissões, nada contra, não é isso. Não é isso. Mas continuamos dando prioridade ao templo e não ao Cristo e não a Deus. Não é? Então, que ainda somos instáveis. Não é? Mas é nessa instabilidade, é nessa oscilação que nós podemos enxergar. Porque se estivermos estagnados no negativo, vamos ficar paralisados. Então, essa contradição, esse contraponto do mundo material é importantíssimo. O contraponto, a opinião do outro, aquele que pensa contrário aos nossos pensamentos, ao nosso modo de pensar, isso é salutar. Nós precisamos disso para evoluir, para crescer. Não é? Então, quando nós falamos e comentamos a sensatez, né, o que Paulo vai falar, que nós já lemos, a essa sensatez, o bom senso, eles são o critério, ser criterioso e ser parcimonioso também, isso é muito importante, né? A parcimônia, agir com calma, com sensatez, com equilíbrio. Não é querer rir de uma vez, senão vamos passar do ponto, não é? Eles são fundamentais para a nossa conduta, para alcançarmos o que Paulo fala, a maturidade espiritual, aquela que foi nutrida pelo alimento sólido. O alimento sólido está preparado para os maduros, aqueles que já têm maturidade da fé, passaram pela infância, pela adolescência, pela idade adulta, que aí os conflitos entram realmente, não é? Eles ficam no auge da nossa vida, e aí com a maturidade aí começa a estabilizar, começa a ganhar um mar mais calmo, não é? Mais sereno, não é? Então, e Paulo, como eu prometi lá, não é? No capítulo 5, né? Paulo diz que se nós entendermos isso, ele está dizendo que Deus nos dá um indicativo muito grande. E aí Paulo vai escrever, e eu achei magnífica essa colocação dele, aí depende de nós fazermos uma análise disso, ter um entendimento disso, olhar para nós mesmos, os nossos familiares, os nossos amigos, a sociedade como um todo, o nosso trabalho, as nossas atividades, a nossa confissão religiosa, a nossa forma de religar a Deus. Nós estamos fazendo a nossa parte nesse religar ou estamos deixando apenas para terceiros fazerem, instituições fazerem? Não. Elas são facilitadoras, elas devem facilitar o nosso caminho e não ser obstáculo. Mas nós também podemos ser obstáculos, não é? Então, olha o que Paulo diz, gente, eu acho fantástico. Vamos refletir sobre isso e aí eu me despeço de vocês, agradeço a paciência mais uma vez, desejo a vocês um resto de semana com muita paz, com muita alegria, muito entendimento, muita compreensão e muito critério, né? Para que nós juntos possamos avaliar as nossas ações e adquirirmos então esse patrimônio espiritual. Paulo diz assim, saborear a palavra de Deus, olha que fantástico, saborear a palavra de Deus, é como nós pegamos aquele alimento maravilhoso e nós degustamos bem lentamente e aproveitamos aquele sabor. Então, isso é que é ser criterioso nas palavras de Deus. Aquele que saboreia a palavra de Deus não julga o próximo, não condena o próximo, não mede as ações do próximo. Ele reflete, se ele identificar que há erro, ore, ajude, coopere para a transformação dele. Então, saborear a boa palavra de Deus, olha, é o dinamismo da era futura. Perfeito. É a força, é o nutriente. Se eu saboreio, trago para dentro de mim a palavra, os ensinos de Deus, que foram ratificados, que veio até nós através do Cristo, né? Os parâmetros do reino de Deus, como ele diz antes de iniciar o Sermão do Monte, lá em Mateus 4, né? Ou seja, é o dinamismo, é a força para alcançarmos a promessa, a era futura. Ok, meus amigos? Muito obrigado, até a próxima.
Fiquem com Deus, estejam com Deus, que Ele esteja conosco, no meio de nós e em nossos corações.